que sem dinheiro em caixa e com a promessa de déficit zero nas contas públicas em 2024, o governo tenta convencer os fundos soberanos administrados pelos governos de diferentes países a financiar projetos do novo PAC e também de transição energética. A busca por recursos começará agora em março pela Espanha, depois a missão vai a Estados Unidos, França, Arábia Saudita, Singapura e China. Também são esperados encontros com investidores privados. O Brasil tenta fechar a conta de 1 trilhão e 700 bilhões de reais do PAC. Professor Acácio, a gente, de uma forma geral, a gente fala ainda sobre questões ambientais, isso está dentro disso também, dessa discussão, mas buscar os mercados de fora, será que o atual governo tem interesse e isso vai ser expandido de que forma? Obviamente, acho que a reportagem é muito elucidativa ao dizer que o Brasil enfrenta uma crise econômica. Não é exclusividade nossa, mas nós enfrentamos uma crise econômica. E, obviamente, existem algumas alternativas para nós fomentarmos a economia e sairmos desta crise. A primeira alternativa qual é? Investimento em infraestrutura. E é esse um dos caminhos que o governo federal busca. Mas, óbvio, para que sejam feitos estes investimentos, há necessidade, neste momento, que nós busquemos recursos lá fora. E essa busca por recursos não depende só da boa vontade dos investidores estrangeiros. Depende da segurança econômica que o Brasil passa a eles e depende também da segurança que o governo federal transmite a estes investidores. E o caminho econômico mais garantido para que se tenha essa segurança é a manutenção do superávit, ou pelo menos que as contas públicas terminem zeradas, porque isso mantém a credibilidade do governo brasileiro. Apesar disso, o ministro Haddad e o próprio presidente Lula têm dito nos últimos tempos que nós teremos um déficit em 2024, assim como nós tivemos em 2023. Significa que, numa mão, nós tentamos buscar recursos, mas na outra, nós não damos a segurança necessária para que esse dinheiro venha ao Brasil. Pois é, segurança jurídica, doutora Mônica, é imprescindível, e buscar dinheiro no exterior. Qual é a saída para que obras internas aqui deem resultado e andem, não fiquem paradas, como a gente costuma sempre ver que as obras públicas no Brasil, independente de estados, municípios, governo federal, as obras sempre ficam paradas? Pois é, muito importante falar de segurança, a Cássio pontuou muito bem, mas o que é importante nessa informação aqui é que são os fundos soberanos. Para quem não sabe, o fundo soberano, ele faz uma análise muito técnica na hora de decidir onde que vai fazer esse investimento. É muito diferente de uma situação onde o Brasil, por exemplo, resolve que vai investir num porto em Cuba porque são amigos, porque quer apoiar um político deste ou daquele país. O investimento feito pelo fundo soberano é um investimento conservador e que só é feito onde realmente faz sentido. Então, o fato do governo Lula estar indo atrás dos fundos soberanos significa que ele está fazendo um olhar liberal. Ele não está imprimindo dinheiro, ele não está falando com os amigos, ele vai conversar com os fundos soberanos, vai trazer recurso, e isso é extremamente saudável e louvável. Pois é, o Paulo, até há dentro do próprio governo um entusiasta, né, dessas parcerias público-privadas, que não são necessariamente quem a gente está falando aqui, mas é a busca pelo dinheiro privado, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, quando era governador aqui de São Paulo, ele vivia indo atrás de parcerias público-privadas. De que forma isso pode ajudar o PAC a avançar? Na verdade, de muitas formas, né? Eu tinha um dado que eu não consegui buscar aqui, o atualizado, mas até os 9 primeiros meses de 2023, o governo Lula havia sido, o Brasil, durante o governo Lula, havia sido o segundo país que mais recebeu investimento estrangeiro no mundo. Então, na verdade, aí um símbolo de que o mundo está, de fato, valorizando e reconhecendo. A gente teve recentemente também a melhoria da classificação das contas brasileiras, né, pela Standard & Poor's, salvo engano.
Você teve algumas ações, por exemplo, teve uma ação que a gente, inclusive, comentou pouco, mas os Estados Unidos colocavam uma restrição à compra do aço brasileiro, coisa que já tinha mais de décadas, assim, e que caiu recentemente, fruto aí desse trabalho de representação internacional do Brasil. E não tem muita salvação, é tornar o Brasil um bom ambiente de negócio para que venha dinheiro para cá e que com esse investimento a gente consiga bancar aí o desenvolvimento do país. Me parece uma boa linha do governo. Pois é, e doutor Emerson, também isso depende de como que está o cenário econômico internacional, né? E também o poder de atratividade do próprio Brasil, né? O poder de atratividade não está dos melhores, né? Nós temos tido uma evasão de várias empresas do país. Está num caso, né, claudicante, mas surpreende. Talvez seja uma forma, talvez, do governo também conseguir um tampão, né, aos 230 bilhões, né, de déficit primário do ano passado, mais 1 bilhão de gastos com as viagens, 36 bilhões de emendas parlamentares, entre outras coisas. A conta não fecha, uma hora vão cobrar. E talvez o PAC possa ser uma alternativa para tentar angariar esse quinhão para que possa contribuir com a economia nacional. E, doutora Cássio, nessa volta dos trabalhos ao Congresso, a gente já viu, o Congresso voltou ao trabalho, mas já de novo teve uma paralisação por causa do Carnaval, mas a semana que vem vai ser decisiva para a discussão não só dessas emendas, mas também do que o próprio Congresso pode fazer para ajudar na questão das contas públicas. Ajudar, Tiago, não necessariamente é o verbo que nós devemos empregar nesta relação Congresso-Governo Federal. Mas é importante nós ressaltarmos o seguinte: nós enfrentamos uma questão econômica, especialmente relacionada às contas públicas, e o Congresso Nacional, que deveria ser o fiscal, que deveria ser parte da solução, tem agido de forma totalmente contrária. Quando nós olhamos para o orçamento das emendas destinadas aos parlamentares e quando nós olhamos para o fato que eles ainda querem enriquecer este valor relacionado às emendas, nós entendemos que seria hipocrisia se o Congresso Nacional criticasse o déficit fiscal do governo federal, porque eles têm contribuído sobremaneira para tanto. Minha avó usava um ditado que era: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco do que tem acontecido em Brasília. O governo federal tem dificuldade com as contas públicas e o Congresso Nacional, ao invés de apagar o incêndio, joga mais gasolina nessa confusão.